você, quando for 5 segundos, você muda e volta na mudança. Eita, meu Deus. Que Deus abençoe a sua vida de maneira poderosa nessa terça-feira de mais uma Escola de Adoradores. Um dia onde nós colocamos, sabe o que? A sabedoria bíblica do Senhor sobre as nossas vidas, não é? Ali desde o finalzinho do ano passado, nós estamos colocando e aprendendo sobre o Antigo Testamento. Na última terça-feira foi feriado, né? Daquela festa da carne. E nós estamos de volta nessa terça-feira para mais uma aula realmente espetacular, não é? Então, desde já, eu já gostaria de falar para você que está nos assistindo aí nessa noite, que a paz, o amor e a misericórdia do nosso Deus sejam assim multiplicados sobre a sua vida em nome de Jesus. Que a gente possa aprender a cada dia mais, que a gente possa realmente entender a cada dia mais e que a gente possa assim absorver, trazer para a nossa vida, viver isso que a palavra do Senhor coloca com ensinamentos e principalmente dando uma direção sobre as nossas vidas. Amém? Então, eu quero que você já coloque aí, você que já entrou nessa live, você que já vai participar de mais uma aula profética aqui na nossa Escola de Adoradores, já gostaria que você deixasse aí curtida, pelo menos uma curtida ou seu like lá, tá bom? E comentasse assim: eu quero aprender mais da Bíblia. Deixa eu pegar já minha apostila aqui, ó. Já manda aí assim nos comentários: eu quero aprender mais da Bíblia. Pega agora aí o seu celular, o seu tablet, eu não sei aonde você está nos acompanhando, mas escreve aí: eu quero aprender mais da Bíblia. É isso que nós vamos colocar dentro do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Na terça-feira que nós estivemos aqui, na última terça que nós estivemos aqui aprendendo, nós colocamos o livro de Josué, uma explicação sobre o que aconteceu com esse grande homem de Deus, sucessor de Moisés, muita coisa que aconteceu com o povo de Deus naqueles dias, e hoje eu quero trazer também algo muito forte. Então, antes mesmo da gente começar, já pega a sua apostila e abre ela no livro de Juízes. Pega a sua apostila e abra lá no livro de Juízes, pega um papel e uma caneta, ou como eu sempre falo, talvez você escreve atrás já da sua apostila. Eu quero realmente mostrar para você que isso é muito importante, a gente entender e escrever, isso grava na nossa vida. Amém? Eu quero colocar um resumo daquilo que foi o livro de Josué para a gente. O livro de Josué, ele narrou ali a conquista, a distribuição da terra prometida, ali para as 12 tribos de Israel, que estão começando. Vai mostrar a fidelidade de Deus, ali em cumprir as promessas que ele colocou, e enfatiza, quer dizer, ele dá uma relevância forte, ele aponta para uma importância da obediência. Obedecer ao Senhor é uma das formas mais profundas da gente conhecer a Deus. Quanto mais nós obedecemos, mais nós conhecemos a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Josué, que ali o sucessor de Moisés, ele vai liderar um povo. Então toda vez que alguém te pergunta quem foi o sucessor de Moisés, agora você sabe que foi Josué. Amém? Ele lidera o povo, ele atravessa o Rio Jordão. Uma das coisas que a gente aprendeu é do mesmo jeito que Deus abriu o Mar Vermelho, Deus também abriu o Rio Jordão para mostrar que ele não faz coisas, vamos dizer assim, só uma vez, eu só consigo fazer uma vez, é sorte de iniciante, não existe isso, tá bom? Ali também a gente vê onde derruba as muralhas de Jericó. Se alguém perguntar assim, mas em qual livro está aí que eles derrubaram a muralha de Jericó? Você pode falar, Josué, graças a Deus. Ele enfrenta batalhas,
né? Ele e o povo, eles vão enfrentando batalhas ali para garantir a posse da terra, porque tudo aquilo que Deus te dá, sempre vai ter alguém para tentar roubar, para tirar o que é seu. Então lute por aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Amém? E esse livro, ele termina com Josué exortando o povo a servir somente a Deus. Uma das frases mais impactantes, faz a fechadinha aí, produção. Coloca essa câmera fechada assim, ó. Uma das frases mais importantes que Josué coloca nesse livro é: vocês, eu não sei o que vão servir. E ele pega a família dele. Eu posso ver como se Josué estivesse assim abraçando a família dele, falando assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a nossa melhor decisão. Essa é a sua melhor decisão. Eu e a minha casa, eu e a minha família. Então ore para que isso aconteça, lute para que isso aconteça. Hoje eu estava vendo uma pesquisa que quando a mãe da família, né, a mulher da casa, ela aceita Jesus, ela começa ali praticar o evangelho, tem, se eu não me engano, são 23% a família também se tornar cristã. Mas quando o pai, o marido, se torna cristão, é colocado como 90% de chance da família também se tornar cristã. Então esteja com isso sobre a sua vida. Amém? Eu quero colocar exatamente isso sobre você. Pega o seu livro, pega a sua apostila agora, me perdoa, e abra lá na página de Juízes. Eu quero colocar isso para você. Juízes é um livro histórico. Juízes é um livro histórico, não é? Você pode ver que está escrito aí em cima: Juízes, livros histórico. Mas às vezes a gente se pergunta assim: por que Juízes é considerado um livro histórico da Bíblia? Por que isso? Porque ele vai narrar. Por que é um livro histórico, o livro de Juízes? Porque ele vai narrar acontecimentos. Ele narra acontecimentos da história de Israel, entre ali a morte de Josué e o início da monarquia de Saul, né? Monarquia, você sabe o que é. Amém? Graças a Deus não vou ter que explicar isso. Então, ele faz parte assim de uma seção, esse livro que é muito importante, que são livros históricos do Antigo Testamento, e que vão incluir, lógico, né, um pouco mais para frente a gente vai aprender. Já incluiu Josué, vai incluir Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. Por que ele é um livro histórico? Porque ele relato dos acontecimentos reais. Então, livros históricos, quando você aprendeu na sua escola, no seu colégio, na faculdade, sei lá, sobre história, são acontecimentos reais, não é? Ele tem registro da sucessão dos líderes, vai ter um registro da sucessão de cada líder. Hoje eu vou mostrar ali os 14 juízes de Israel para você. Tem um ciclo histórico e repetitivo que vai mostrar, tem a base para a monarquia, e são fatos confirmados por outras passagens bíblicas. É por isso que esse livro é tão importante sobre nós. Amém? Olha aqui o que vai mostrar o livro de Juízes: desobediência e redenção. Olha que coisa interessante, desobediência e redenção. Qual que é o significado do livro de Juízes? O que significa aí? O nome Juízes vem do hebraico, eu sempre vou falar, eu duvido você falar isso aí que está escrito, tá? Mas que significa shoftim, que significa líderes. Juízes significa líderes, governadores, referindo-se aqui, ó, como está na sua apostila, a líderes temporários que Deus levantou para salvar Israel. Uma das coisas que é importante, ó, quem que escreveu o livro de Juízes é Samuel, tradicionalmente atribuído ao profeta Samuel, embora seja provado que tenha sido também compilado por outros autores. Quais são os principais personagens? Débora, Gideão, Sansão, Jefté, Ehud e Baraque. Amém? Nós vamos colocar isso aqui sobre nós. A sua apostila está escrita assim, ó: o livro de Juízes narra o período caótico entre a morte de Josué e o estabelecimento da monarquia em Israel, marcado por um ciclo repetitivo de pecado, opressão, arrependimento e libertação.
Deus levanta juízes para resgatar Israel dos seus inimigos, mas o povo repetidamente se afasta de Deus, resultando em períodos de desordem e idolatria. Sem perca de tempo, eu já quero introduzir algo um pouco mais didático para as nossas vidas aqui agora, nessa nossa aula. Então, você que está nos acompanhando, vira a sua página, ou pega o seu papel e a caneta, que eu quero mostrar exatamente isso para você nessa hora. Eu quero colocar assim, o livro de Juízes, o que ele vai colocar sobre nós? Após a morte ali de Josué, Israel começa a entrar num ciclo repetitivo de desobediência. Então, coloca aí, pega o seu papel e a caneta, ou vira a sua apostila, pega a sua caneta e coloca assim, ó, desobediência repetitiva. Ou ficou muito difícil? Eles colocam assim, então, eles repetem desobedecer. Eles repetem desobedecer. Ou do jeito que eu falei, desobediência repetitiva. Eu quero que você coloque assim, ó, opressão, do mesmo jeito. Desobediência repetitiva, opressão repetitiva, né? Mas você pode colocar só uma vez. Desobediência repetitiva, opressão, arrependimento. Vai escrevendo aí, por favor. O que nós vamos começar, o que esse livro começa a mostrar? Uma repetitiva desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Isso é algo muito importante para que a gente possa aprender sobre o livro de Juízes. Esse livro, ele vai mostrar como que Deus levantava esses juízes para libertar o povo quando esse povo se arrependia. Olha isso, Deus sempre precisa de pessoas. Deus sempre vai colocar alguém para que possa orar, intercessor, alguém que é perto do Senhor para que algo aconteça. Isso é muito importante para as nossas vidas. E uma das coisas que é sempre muito importante é: o pecado gera consequências muito graves sobre a nossa vida, mas o arrependimento traz o Senhor mais uma vez sobre nós. Isso é uma das coisas mais importantes que Deus faz pela nossa vida. Esse período que esse povo passa, principalmente nesse livro de Juízes, ele vai ser marcado ali por uma falta de liderança centralizada. Por isso que Deus sempre levanta juízes, porque até os juízes quebram o propósito, não fazem aquilo que Deus realmente pede para que eles possam fazer. Porque a cada dia mais, principalmente nessa parte, há um crescimento do afastamento de Deus. Parece que até a gente está vivendo esses dias, que a cada dia mais crescem pessoas que se afastam do Senhor. Pessoas que são oprimidas, pessoas que por causa de um pecado, por causa de um que caiu, né, que sofreu algo, se afastam do Senhor. Então eu quero te mostrar exatamente isso. Existiu nessa época, coloca assim, um ciclo espiritual de juízes. Escreve aí na sua apostila ou no seu papel e caneta: ciclo espiritual dos juízes. Vamos lá, eu vou colocar, vou te dar um tempo aqui, ó. Ciclo espiritual dos juízes. Ciclos espirituais dos juízes. Quais são? O povo se afasta de Deus e começa a pecar. A primeira parte é exatamente essa. O povo se afasta e quando se afasta é muito difícil. Começa a pecar. Deus permite que os inimigos oprimem aquele lugar. Deus permite que os inimigos os oprimam. Então, por que isso é tão importante? Quando a gente se afasta do Senhor, coisas ruins acontecem sobre nós. Então, para você que está aí, esteja mais perto de Deus a cada dia mais. O que começa a acontecer? É um ciclo espiritual. O povo se afasta de Deus e começa a pecar. Deus permite que os inimigos os oprimam. Aí o que começa a acontecer? Quando eles começam a apertar o calo, o povo clama a Deus por socorro. Olha como acontece sobre a nossa vida. O povo clama a Deus por socorro. O que acontece? Deus levanta um juiz para libertar eles.
o que acontece? Uma paz temporária, mas logo o ciclo se repete. Por que eu pedi para você escrever exatamente isso? O ciclo espiritual dos juízes, porque é um ciclo vicioso, não tem? Se você já assistiu aquele filme O Rei Leão, e o leão lá, o seu nome dele lá, fala assim, é o ciclo da vida, não é? Ele fala o ciclo da vida, e vai falando, o animal come isso, vira mato, o outro vem, come o mato, bibi, bibi, não é o ciclo da vida. Por que eu pedi para você colocar o ciclo espiritual dos juízes? Porque acontecia assim, é como se fosse assim, um círculo, e acontecia várias vezes. O povo se afasta de Deus e começa a pecar. Deus permite que os inimigos comecem a oprimir eles. O povo clama por socorro. Deus levanta um juiz para libertar. Tem uma paz temporária naquele lugar, mas logo tudo se repete mais uma vez. Eu quero colocar para você, para que você possa entender a constância do que às vezes a gente faz, a constância das coisas que a gente precisa eliminar da nossa vida. Você precisa ter uma mente rígida para que você não possa ficar quebrando propósitos com o Senhor. Vamos lá. Eu quero que você anote exatamente isso, Pega a sua caneta, pega o seu papel ou vira a sua página e escreve assim, Quando o povo esquece de Deus, vamos lá, escreve aí. Quando o povo se esquece de Deus, quando o povo esquece de Deus, ele se torna vulnerável. Quando nós nos afastamos do Senhor, a nossa vida vive uma vida de vulnerabilidade. A gente fica vulnerável a certas coisas, porque aquilo que a gente mais faz com Deus é buscar, querer a presença dEle, estar mais perto, e o Espírito Santo está sobre nós. Então nós ficamos a cada dia mais conectados e conectadas com Ele. É isso que eu gostaria que você ficasse atento a isso. O que vai falar? Juízes, esse livro, ele mostra que sem Deus o povo se perde, o povo se desvia. Sem Deus a gente perde o nosso norte, a nossa direção. Sem o Senhor a gente faz coisas que a gente acha que está certo. E eu quero falar, uma vez eu falei isso com Deus. Eu falei, Deus, seja sobre a minha vida e assim, que o Senhor faça de mim aquilo que o Senhor precisa. Porque se for pelas minhas vontades, pelos meus pensamentos, pelas minhas estratégias, vai dar errado. Eu sou limitadíssimo. Se for por aquilo que eu gostaria de ter, eu queria ter, eu gostaria de fazer, vai dar tudo errado. A gente quebra a cabeça. E muitas coisas, eu vou te dar um exemplo. Muitas dívidas que você tem, é porque você foi pela sua cabeça ou pela vontade de alguém. E é por isso que você se afundou em problemas. Mais uma coisa que eu quero colocar sobre esse livro de Juízes. Deus sempre levanta alguém para restaurar o seu povo. Deus sempre te levanta para ter uma restauração sobre a sua vida. As consequências você vai passar. Eu sempre gosto de contar esse testemunho, que é um preso que falou que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mudou a vida, mudou a direção, e o pastor fez aquele trabalho que faz nos presídios, e ele falou, ei pastor, o que adianta? Eu aceitei Jesus, eu mudei a minha vida, não uso mais droga, não sou mais do crime, não faço mais nada, mas eu ainda estou preso. E o pastor falou para ele, mas é lógico, você aceitou Jesus, agora a sua vida é diferente, e Deus está sobre a sua vida, mas a consequência do seu pecado, você precisa passar. Você tem que cumprir a pena da coisa que você fez, da infração que você cometeu. Então nós temos, vamos dizer assim, a busca por restauração, mas a gente cumpre aquilo que a gente planta. Você não pode, vamos dizer assim, você escolhe o que vai plantar, mas não tem como você escolher o que você realmente vai regar, o que você vai colher. Não tem como. A escolha é só o plantio. O que você vai colher é a consequência daquilo que você faz. Eu quero colocar um segredo muito importante sobre esses juízes.
Assim como a nossa apostila fala que um dos principais personagens é Débora. O que Débora é? Você que é mulher, você que está nos ouvindo, eu gosto muito de falar sobre isso, né? Tem certas pessoas que falam que mulher não pode pregar, não pode ser pastora. Tudo isso, tem todo esse problema. E aí vem Débora, uma juíza mulher, em uma sociedade, principalmente há muito tempo atrás, uma sociedade totalmente patriarcal. Para provar o quê? Ou para mostrar o quê? Sobre a vida de um povo ou sobre a vida de um lugar. Para mostrar que Deus sempre usa quem Ele quer. É totalmente diferente a gente achar que alguém pode ou alguém não pode. É totalmente diferente da gente falar que a gente pode escolher alguma coisa. Mas aí vem Débora. Antes de hoje, você pode ver que algumas coisas para as mulheres ainda são difíceis. Imagina milhares de anos atrás, onde mulher não tinha vez, não tinha voto, não tinha nada. Deus levanta uma mulher, uma sociedade totalmente masculina, né, patriarcal, para colocar sobre a vida de alguém, sobre a vida de um povo, sobre a vida de líderes, que Deus usa quem está com Ele. Deus usa quem Ele quiser. Uma das coisas mais importantes que esse livro fala é o livro de Juízes, gente. Juízes de Israel. E vai mostrar sobre o grande Sansão, né? Sempre colocado como uma força descomunal, né? A força de Sansão. A sua força, Sansão, eu gostaria que você escrevesse isso. Eu gostaria que você escrevesse, colocasse assim: Débora mostra que Deus usa quem Ele quer. A primeira coisa que eu gostaria que você colocasse: Débora foi uma juíza para mostrar que Deus usa quem Ele quer. Débora, uma juíza para mostrar que Deus usa quem Ele quer. Débora, para mostrar que Deus usa quem Ele quer. Sansão, o que é isso? O que eu quero mostrar? Que vai mostrar também, né, no livro de Juízes. Sansão, a força dele não era uma força física. Lógico que era uma força física, porque ele derrubava os portões, ele matava com uma queixada de jumento, tudo isso. Mas a força dele estava na consagração que ele teve. Não estava em cabelo nenhum. O voto de Nazireu, a consagração que ele teve, era mais forte do que qualquer coisa que ele tivesse sobre ele. O seu propósito é maior do que o seu dinheiro. O seu propósito é maior do que tudo aquilo que você tem, do seu carro, da sua casa, dos seus bens, de qualquer coisa que você possa ter. O seu propósito sempre vai ser maior do que coisas que você tem. Então o propósito de Sansão é uma consagração que ele tem com o Senhor, lógico, com a sua família e com o seu povo. Não está nada em cabelo nenhum. Uma das coisas que eu quero colocar sobre você, um dos juízes de Israel que a gente viveu aqui no ano de 2024, é Gideão. Por que Deus coloca Gideão como um juiz de Israel? Alguém sabe? Por que Deus coloca Gideão como um juiz de Israel? Eu quero que você anote isso aí. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Coloca aí. Gideão chega para aquele anjo que fala com ele, e ele diz exatamente essas palavras: eu sou o menor da casa de meus pais. Eu sou menorzinho, eu não tenho condição. Eu não tenho, a minha família é pequena. A gente é uma família humilde, né? Os meus irmãos prosperaram, são grandes, são fortes, conseguiram assim atribuir várias coisas. Mas eu sou o menor da casa de meus pais. E Deus olha para Gideão e fala: é você que eu quero. Você tem uma estratégia diferente deles. Isso você precisa entender. Por que Gideão? Porque Deus usa os fracos para confundir os fortes. Gideão, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Amém? Por que esse período é uma ausência de rei, né? A palavra do Senhor vai mostrar que o primeiro rei de Israel é lá em Saul. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus olhos. O que isso vai destacar? A importância da liderança
e a obediência a Deus. Uma das coisas que são muito importantes a gente viver e saber é quem são esses juízes. Eu quero colocar isso para você. Quem são os juízes de Israel e quais foram as suas atuações, ou onde cada juiz atuou em Israel, nas 12 tribos. Vamos lá? O primeiro juiz de Israel foi Otiniel. Se você quiser anotar, tá bom? Otiniel, ele libertou Israel dos mesopotâmios. Aonde que ele atuou? Ele atuou ali em Judá. Talvez você lembre, ele é o leão da tribo de Judá, uma das menores tribos, mas aonde tinham mais guerreiros, aonde era a maior força, vamos dizer assim, bélica daquele lugar. Então, Otiniel foi o primeiro juiz de Israel e libertou Israel dos mesopotâmios. Ali ele atuava em Judá. O segundo juiz que Israel teve foi Eude. E-U, acento, D-E. Eude. Ele assassinou o rei moabita, ali, Eglon, e libertou Israel. Ele atuou contra os moabitas. Isso eu fiz umas anotações aqui para que a gente pudesse ter toda a explicação. O terceiro foi Sangar. Sangar matou 600 filisteus com 1 aguilhão de bois. Ele atuou ali contra os filisteus. A maior força foi libertar o povo dos filisteus. Sempre Israel teve guerra. Débora, eu gostaria que você colocasse assim, profetiza e juíza. Eita, mulher de Deus! Débora, profetiza e juíza. Ela ajudou a Baraque ali a derrotar Sísera. Você deve saber um pouco dessa passagem bíblica, que é muito importante, não é? E ela atua no norte de Israel. Amém? O quinto juiz é Gideão, aquele que vence os midianitas em 300 homens. Aonde que ele atua? No território do filho de José do Egito, Manassés. Ele é de Manassés. Amém? Tola. Ele julga Israel 23 anos, mas pouco a Bíblia vai mostrar sobre ele, tá? E ele atua também na cidade dos filhos de José, só que em Efraim, Manassés e Efraim, os filhos de José. Jair governa ali por 22 anos, e uma curiosidade de Jair, ao sétimo juiz de Israel, Jair teve 30 filhos. Eita, beleza, ganhou da minha avó. Minha avó teve 12, esse homem aí ganhou da minha avó. Esse aí é bom, hein? 30 filhos. E ele, onde ele mais atuou, a maior atuação dele foi em Gileade. O oitavo juiz de Israel foi Jefité. Ele fez um voto precipitado, mas também venceu os amonitas. Onde ele atua também em Gileade. Ibzan, ele governa por 7 anos. E ele teve 30 filhos e 30 filhas. 60. Atuou ali em Belém. Ali, se você conhece Belém, onde Jesus nasceu. Elon, juiz por 10 anos, atuou ali na tribo de Zebulon. Abidom governou por 8 anos e teve 40 filhos. A maior atuação dele é em Efraim. Sansão, que a gente conhece, derrotou os filisteus, mas foi traído por Dalila, e ele atuou na região de Dan. Eu quero fazer uma pausa aqui para você entender. Vamos dizer assim, juridicamente, vamos colocar desse jeito, juridicamente, Israel tem 12 juízes. Deus pensa em tudo que ele faz. Vamos dizer assim, juridicamente ou tecnicamente, Israel tem 12 juízes. Mas depois desse tempo dos juízes, vem Eli, o sumo sacerdote daquele lugar. Amém? Eli é um sacerdote e também juiz de Israel. Ele governa Israel por 40 anos, tá? Qual que foi a maior falha dele? A falha dele foi a disciplina dos seus filhos, como a gente sabe, Ofni e Finéias. Ele atua ali em Siló,
Por que ele atua em Siló? Alguém sabe responder? Porque Siló é onde estava a arca da aliança, a presença do Senhor. Por que Samuel também é o juiz, um último juiz, né? Sendo sacerdote, depois de Eli, ele também é o último juiz, ele é um profeta. Samuel, ele engloba vários, ele colocou, como é a produção, o nome disso? Que coloca vários cargos nas costas, vai colocando vários cargos nas costas. Ali devia ter uns 40 salários, de tanto cargo que ele tinha nas costas. Esqueci o nome. Se você puder mandar para mim aí, produção, o nome disso, de uma pessoa que acumula vários cargos. Manda aí para mim. Samuel é o último juiz de Israel, ele é profeta, ele é sacerdote, ele unge Saul, ele unge Davi, e ele atuou, a maioria dos juízes, ele atua em alguma área, né? Um aqui, um ali. Samuel não, ele atuou em todo Israel. Ele restaurou a fé daquele povo e estabeleceu a monarquia. Tudo colocado pelo Senhor. Amém? Ali foi a transição, né, de juiz para rei. Mas ele foi um das influências assim, espirituais mais poderosas de Israel. Tá bom? Agora eu quero colocar algo muito importante para você entender. Tem o nosso mapa visual aí, produção? Tem o nosso mapa visual? Eu vou clicar aqui para eu também ver. Aí, ó. Muito obrigado. Tá saindo o som aí? Tá, né? Vamos lá. Olha lá. Os juízes de Israel. Olha que coisa interessante. É o que esse mapa vai mostrar pra gente. Olha lá. O primeiro, né? Tá em mais destaque lá em cima de azul, que é Otiniel. Olha lá que beleza. Onde ele atuou e tudo mais. Débora tá ali. Sansão mais aqui para baixo, no cavalo, não é? Quantas pessoas que foram juízes ali de Israel. O único problema é que esse não fez a parte em português e não colocou mais daqui da região, tá? É a única coisa que ficou faltando nesse mapa. Mas aqui tem todos os juízes de Israel, alguns com os nomes diferentes, né? Esse que está aqui, ó, Gedité é Jefité, tá bom? Ah não, Jefité está aqui, ó, desculpa. Jefité está aqui do lado. É Gideão esse aqui que está com a espada, produção, ó, a espada e um escudo. Gideão. Olha que coisa linda. Esse aqui, ó, Gideão. Muito bom. Está aqui só para você ver mais ou menos como funcionava, como cada um fazia, as embarcações, tudo mais. Pode voltar. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora eu quero colocar algo muito importante sobre você. Pega aí o seu papel e a caneta ou vira a sua página. E eu gostaria de fazer uma pergunta que você colocasse aí. E você escolhesse qual juiz você escolheria. Se fosse nos tempos de hoje, qual juiz você escolheria para ser aí aquele que ia nos advogar, aquele que a gente ia respeitar, né? Coloca aí. Qual juiz você escolheria para que pudesse governar, vamos dizer assim, Guarulhos ou São Paulo ou o Brasil? Qual juiz você escolheria desse que a gente aprendeu e falou aqui? Você vai escolher um juiz, apresentar, né, como é que ele foi usado por Deus, colocado. E uma das coisas que eu sempre gosto de colocar, você colocou aí qual juiz? Escreve aí nos comentários. Escreve aí nos comentários qual juiz você escolheria para que pudesse governar ou Guarulhos, ou São Paulo, né, ou Brasil. Qual você escolheria? Qual desses juízes você escolheria? Manda nos comentários aí, tá bom? Agora eu quero colocar algo muito importante sobre nós. Será que a gente ainda vive nesse período de ciclo de juízes? A gente está vivendo no Brasil algo muito forte. Eu vou falar uma parte mais politicamente falando, né? A gente está vivendo uma era muito forte de um juiz onde ele acha que tem o controle de tudo. Vai colocando pessoas que foram
lá em Brasília, e colocando como uma alta periculosidade nessas pessoas, mulheres, senhoras até de idade. Parece que a gente vive ainda um período difícil desse. E uma das coisas também que eu gostaria de colocar para você, o que a gente pode fazer para manter a nossa fidelidade com Deus sem precisar cair e ficar assim, a gente se arrepender todas as vezes? O que você poderia fazer para que você pudesse criar uma mente rígida assim? O que você poderia fazer para manter a sua fidelidade com Deus e a gente não ficar precisando toda hora se arrepender, toda vez, e isso ser algo repetitivo todas as vezes, falar, meu Deus, toda vez eu erro, toda vez eu quebro, toda vez eu xingo, toda vez eu amaldiçoo. O que você acha que você poderia fazer para mudar? O que você acha que você poderia fazer para pelo menos melhorar isso? Agora, a última pergunta que eu vou fazer, uma reflexão para a sua vida, se você quiser colocar também, você pode anotar e colocar. Qual tipo de liderança você acha que Deus quer levantar hoje? Qual tipo de liderança você acha que Deus quer levantar na sua casa? Qual tipo de líder Deus quer colocar na igreja? Qual tipo de pessoa precisa ter uma estratégia forte para que possa ser abençoado e abençoada? Eu quero que você entenda isso. Você que é mãe, você é uma liderança dentro da sua casa. Você que é pai, você é líder dentro da sua casa. Se você tem uma empresa, se você é um empreendedor, você é líder do seu negócio. Você é líder da sua empresa, ou você tem algum cargo de liderança onde você trabalha, não importa. Eu quero colocar isso dentro da sua vida, para que a gente possa aprender nesse livro de Juízes isso. Qual tipo de liderança Deus quer levantar nesses dias? Porque a gente aprendeu que no livro de Juízes é desobediência e redenção. Eles desobedecem, eles caem e querem se levantar, mas eles se levantam, vivem um pouco e caem. É a mesma coisa quando às vezes a gente quer fazer uma dieta. A gente vê 1, 2, 3 dias bem, pá, no quarto a gente quebra, a gente cai mais uma vez. Deus quer te levantar como uma grande liderança. Apoie-se no Senhor. Coloque a sua vida com o Senhor, para que a cada dia mais a gente possa viver isso. Amém? Você entendeu tudo isso? Eu espero que você tenha aprendido mais um pouco desse livro tão importante sobre nós. Ele é um livro histórico, eu acabei de falar, né? Fala sobre histórias, características, juízes. Ah, pastor, mas eu quero aprender mais de juízes. Aí você tem que ler, pelo amor de Deus. Amém? Mas por que eu acho tão importante a gente aprender um pouco da palavra de Deus a cada dia? Principalmente para a gente não ser enganado. Deus me levantou aqui nesses dias, a gente colocou, Deus liberou esse ano apostólico para a gente, o ano apostólico de Salomão, ano da sabedoria, porque a cada dia mais líderes, não é? A gente não falou isso? A cada dia mais líderes estão corrompendo o evangelho, falando coisas da Bíblia que não existem. O evangelho, né, desses pregadores Downer, amaciante, é um evangelho que distorce tudo que fala, é um evangelho que pode tudo. Então, quanto mais você aprende da Bíblia, mais você se afasta dessa liderança. Então, coloca isso sobre a sua vida, coloca isso sobre você. Deus quer te usar e a gente precisa aprender, porque quem não conhece o passado nunca vai conseguir saber o seu futuro, aonde o futuro vai te levar. Você precisa conhecer como é que foi, para saber como é que vai ser. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus esteja com você a cada dia mais. Toda terça-feira nós vamos estar aqui. Tem como fechar aí, produção? Fechar a câmera? Deus te abençoe, Deus esteja com você a cada dia. E eu quero te falar, você quer adquirir também a sua apostila? Você que está nos acompanhando aí, talvez, acompanhando essas lives, e você fala, pastor, eu quero também aprender, eu quero ter a minha apostila sobre o Antigo Testamento, a Bíblia ilustrada e cronológica. Amém? Você pode adquirir
também a sua apostila. Nós queremos mandar ela aí para você, para que toda terça-feira você aprenda. Nós vamos aprender até o livro de, quem sabe, manda nos comentários. O último livro do Antigo Testamento é o livro de, manda nos comentários aí, tá? Então, manda assim, o seu nome e fala assim: eu quero a minha apostila. Você vai anotar esse número: 11 9 10 36 14 24. Você vai conseguir fazer um GC? Olha aí sim, em 9 10 36 14 24. 9 10 36 14 24. Você vai mandar aí a sua mensagem falando: o meu nome é tal, eu quero a apostila, eu quero também aprender, eu quero estudar também toda terça-feira. Manda a sua mensagem, eu quero te atender e mandar para você aí sua apostila. Onde você estiver, você vai receber a sua apostila e participar toda terça-feira da nossa escola de adoradores. Pega o seu telefone, anota o nosso WhatsApp e manda a sua mensagem: 11 9 10 36 14 24. 11 9 10 36 14 24. Tá bom? Manda a sua mensagem, eu quero te atender, você vai participar, vai receber na sua casa a sua apostila. Amém? Que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que nós aprendemos um pouquinho mais da Bíblia, um pouquinho mais daquilo que o livro de Juízes vai falar, vai mostrar, principalmente essa ordem cronológica, né? Juízes vem o que? É antes de Josué, depois. Eles acessaram a terra prometida já? Como é que é isso aí? A gente quer centralizar exatamente isso dentro da nossa mente, tá bom? Que Deus te abençoe e nós te esperamos aqui amanhã, quarta-feira, conquistando o impossível pela fé. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.